Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Beltrame Casa Completa, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. E hoje está comigo, aqui ao meu lado, uma pessoa conhecida não só no movimento espírita de Santa Maria, mas naqueles alunos do Manuel Ribas mais antigos, e que essa pessoa que eu disse conhecida, e ela realmente é, e talvez você vá se lembrar dela, com certeza absoluta, chama-se Gladys Kretzin Ramos. Gladys. Prazer. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para sentar aí nessa cadeira para a gente bater um papo. Pela oportunidade. Ok. E o assunto hoje com a Gladys é impermanência. Eu nunca abordei esse tema aqui no programa, e hoje, se eu nunca abordei, logicamente, hoje vai ser a primeira vez, né, Gladys? E de imediato eu te pergunto, Gladys, na doutrina espírita, no espiritismo, que é o objetivo desse programa, o que é impermanência? Jader, a impermanência dentro da doutrina espírita é exatamente nada permanece igual. Nós somos sempre convidados à mudança, à renovação. E a permanência é uma lei divina, universal, pela qual o progresso é possível. Se nós pensarmos que tudo na nossa vida e na vida de todos fosse permanente, nós estaríamos estagnados e nós não evoluiríamos. O objetivo da nossa permanência nessa encarnação e dessa nossa trajetória é exatamente a melhoria, a renovação, e isto só acontece se as coisas forem impermanentes. Eu dou um exemplo. Eu sou, por exemplo, colérica. É um traço que eu trago de outras vidas. Se não ocorrer nada, se eu não buscar uma renovação e permanecer nesse meu estado de cólera com todos e comigo mesmo e contra a vida, eu não vou nem melhorar e nem evoluir. Então, a impermanência nos leva a evoluir, nos leva ao progresso, nos leva ao crescimento. Existem diversos tipos de impermanência. Nós podemos dizer que existe uma impermanência que nos atinge individualmente, porque nós achamos que tudo tem que estar bonitinho, tudo tem que correr como sempre esteve, e não é assim. E um belo dia nós somos sacudidos por algumas situações e ficamos achando, mas por que comigo? Lógico, comigo? Lógico, sim, porque é uma oportunidade de eu me renovar, de eu refazer a minha caminhada interior e buscando a minha reforma íntima. Gladys, em cima disso que tu falaste aí agora, por que comigo? Porque, eu não fiz nada, né? Puxa vida. Dá para se dizer que os problemas e as dificuldades da vida de todos nós são professores que nos fazem entender melhor que precisamos renovar, que isso é um estado de impermanência? Jader, realmente, tu tens razão
nós estamos aqui numa escola. Uma gigantesca escola. E nessa escola da vida, nós vamos ter diferentes problemas a resolver. E esses problemas só serão resolvidos se realmente eu entender que eu estou num determinado estágio evolutivo. E se algum obstáculo veio perturbar aquela minha situação estável, é porque eu necessito. Porque eu necessito crescer. Porque eu necessito mudar. E que eu preciso evoluir. Isso acontece com todos nós. Mas essa questão de porque eu é muito humano. É quase que a nossa primeira reação diante de um fato inesperado. A perda de um ente querido que se vai assim de uma forma tão estranha, inesperada. Estava comigo de manhã e de noite não está mais. Como é que eu vou entender isto se eu não tiver uma confiança e uma certeza de que tudo é transitório? Que essa encarnação que eu estou vivendo junto com um grupo social e familiar, ela é transitória e que é uma oportunidade de melhoria. E esta perda, que claro vai me pôr de luto, claro que vai me fazer sofrer, é uma ocasião de criar uma outra rotina, amparado naquilo que Jesus nos ensinou, no amor, na oração, que é um instrumento que nos conecta com Deus Pai, que nos faz caminhar com mais facilidade e entender o porquê que eu estou aqui. Nada é gratuito, tudo é consequência. Não fiz nada nessa vida, sou uma pessoa maravilhosa. Bom, graças a Deus que nesta vida tu estás um pouco melhor. Mas como é que foste? A quem tu ofendeste? A quem tu magoaste? A quem tu abandonaste? A quem tu recusaste a mão? Então, esses obstáculos, esses problemas, são exatamente oportunidades benditas. A impermanência é, de certa forma, uma bênção para que nós podemos renovar, nos melhorar e no momento que nós nos melhorarmos, nos conectarmos com energias elevadas, estivermos ligados no bem, não sou somente eu que melhoro, mas eu melhoro o meu grupo. E o meu grupo melhorando vai melhorar o meio em que está. E assim, em ondas, nós vamos melhorando o mundo inteiro. Tu falaste aí, agora eu vi num outdoor aí pela cidade que diz mais ou menos assim: eu queria mudar o mundo, dentro da impermanência, né? Eu queria mudar o mundo. Mas no momento que eu mudei, eu percebi que eu não precisava mudar o mundo. Exatamente. Eu achei lindo isso, né? Caramba. É profundo já, né? A gente quer mudar as pessoas. Mas aí tem uma coisa. Eu não posso impor a minha vontade de mudança no outro. Sem dúvida. Porque, como nós já dissemos, cada um tem um momento. Nós estamos num momento. Cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Então, eu não posso querer que aquela pessoa que eu quero tanto, que é meu filho, que é meu irmão, que é alguém que me cerca, mude de pensar simplesmente porque eu acho que ele tem que pensar como eu. Exatamente. Então, esta mudança é uma mudança diferente. É um abraçar de valores permanentes para que, ao percebermos valores permanentes, que não são unicamente da matéria, mas que fazem parte da nossa trajetória espiritual, aí eu sei que eu, mudando, eu posso, de certa forma, pelo meu exemplo, influenciar, mas não decidir por ninguém. Exatamente, exatamente.
Gladys, sobre esse assunto, quer dizer, eu também não sei se é exatamente sobre esse assunto, mas eu trouxe aqui um dito, digamos assim, de Jesus, que eu copiei para trazer aqui para a gente conversar sobre ele. Diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. O que Jesus, na verdade, quis dizer com isso? Jader, nós sabemos muito bem que Jesus falou para pessoas de um tempo diferente. Certo. Mas que tudo que Jesus falou aos nossos irmãos daquela época são válidos para nós. E que, Gladys, só um parênteses, que de repente nós poderíamos estar lá mas também. com certeza. Quem sabe lá, Jader. E o que Jesus quis dizer com isso? Primeiro, nos chamar a atenção que nós somos espíritos e que as coisas da matéria são instrumentos que são ferramentas que vão nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Jesus então nos diz que quando, através do que tu acabaste de ler, que no momento em que nós deixarmos o corpo físico, nada daquilo que fez parte da matéria vai conosco, tudo fica. E nós seremos então recebidos por tudo aquilo que nós fizermos de bem, por todas as virtudes que nós tivermos praticado. E Jesus mesmo disse que nós vamos ser recebidos. Eu não gosto da palavra julgados, porque nós não somos julgados. Também não gosto. Mesmo um bem do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor dos grãos, isso será olhado. Então, o que Jesus quis nos dizer é exatamente isso. Não fique agarrado às coisas da matéria. Elas são importantes, é verdade, na medida em que são instrumentos de crescimento. Mas não viva exclusivamente agarrado a isso. Até porque, né, Gladys, a gente diz assim, ó, o meu espírito, né? Não, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Tá? Só que nós somos espíritos num corpo material. E quanto a isso, Jader, se tu me permitires, claro, é bom lembrar que o nosso espírito, ele é eterno. Sim, é imortal. Ele é imortal. Mas que ele, graças a Deus, está sujeito à lei da impermanência. Porque senão nós continuaríamos fixados naqueles erros, naqueles desenganos, naquela situação para a qual eu vim melhorar. E em cada uma das nossas inúmeras passagens, a gente não sabe quando, nós tivemos um corpo físico adaptado aos papéis que nós nos comprometemos a desempenhar. Antes de nascer. E este comprometimento que eu tenho com a família, com o meio social, com a raça, com a situação social, faz com que eu tenha um corpo diferente. Mas o espírito, ele é eterno. Exatamente. Gladys, sinto te dizer, mas o nosso primeiro bloco está encerrando, certo? Mas nós temos mais 15 minutos ainda, depois do intervalo, porque o nosso intervalo é apenas 45 segundos e eu já volto a bater um papo aqui com a minha amiga Gladys Ramos. Não sem antes agradecer os nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Beltrame Casa Completa, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. É um pouquinhozinho só e já estaremos de volta. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando ao segundo bloco do programa Palavra Espírita, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Beltrame Casa Completa, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. E para quem está acompanhando, ou melhor dizendo, para quem chegou agora, eu estou batendo um papo hoje com a Gladys Ramos, da Sociedade Espírita Lar de Juliano. Para quem não sabe, a Lar de Juliano fica no decidão da rua Riachuelo. Exatamente. À direita, Exato. né, bem no meio do decidão. É uma Como é o nome daquela rua? É Leopoldo Frois. Travessa Leopoldo Frois. E tem uma particularidade ali, que ali era o quê? Uma fábrica De cerâmica. Fábrica de cerâmicas, né? Da Exatamente. família Kozorowski. Da família Kozorowski. Então, quem tiver interesse, é uma casa maravilhosa, já estive lá várias vezes. Uma casa pequena, mas tamanho não é documento, Não, né, Gladys? não. Gladys, e hoje eu estou conversando com a Gladys sobre impermanência. Gladys, no universo existem, há do verbo haver, três coisas permanentes. Permanentes. Mas se nós estamos falando de impermanência, Parece contraditório. Parece contraditório. Não. Mas quais são as três coisas permanentes do universo? Deus, nós, enquanto espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, os espíritos. E o amor. Mas eu gostaria de fazer um pequeno parênteses com relação ao amor. Fica à vontade. Esse amor que o Espiritismo nos ensina e que nós estamos falando é aquele amor que Jesus nos assinalou. Amai a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, é este amor fraternal, é este amor que faz crescer, é este amor que quer cultivar o bem, que se opõe às energias negativas e que faz com que nós estejamos sintonizados com a espiritualidade superior e com Deus Pai. É deste amor que eu estou falando. O amor universal, independente de raça, independente de cor, independente de gênero, todos nós somos irmãos. E isso precisa ser permanente. Não pode ser impermanente. Gladys, por que inclusive os espíritas que estudam, que têm 90 anos de espiritismo, assim como não somente os espíritos, como de maneira geral o ser humano, não consegue lidar bem, apesar de saber que tudo é transitório, não consegue lidar bem com esse problema da transitoriedade. Jader, aí tem uma questão muito interessante, porque uma coisa é o conhecimento, é ler os livros, é saber o que está escrito, o que foi dito. Uma coisa é conhecimento cultura intelectual. Certo. E a outra é a ação, é o colocar em prática. Não adianta nada, ou até adianta um pouco, eu saber todas as obras básicas, eu ter lido umas centenas de outras que me esclareceram, mas eu deixei trancado aqui. Eu não fui na ação, eu não usei aqueles ensinamentos
na prática, no cotidiano. E outra coisa, nós somos espíritas sempre, 24 horas por dia, em todos os momentos. Nós temos que pensar no nosso irmão em todos os momentos. Nós temos que orar, não só quando nós vamos na casa espírita, ou quando, se católico ou de outra religião, for a um templo. Nós temos que fazer da nossa vida uma oração constante, através das nossas ações no bem, nesse amor que eu acabei de falar, no acolhimento. Acolher o outro com as suas dificuldades e procurar entender. Agora, Gladys, sobre a impermanência, sobre a transitoriedade, a doutrina espírita, ela, como é que eu vou te perguntar, ela auxilia, ela esclarece de forma clara, não sei se é o mais correto te perguntar, do que outras correntes religiosas que não têm o verdadeiro objetivo de esclarecer determinadas coisas. Em que sentido? Esquece o que eu te disse. Em que sentido a doutrina espírita pode fazer as pessoas entender mais a sua situação no mundo? Jader, eu posso te dar um exemplo pessoal? Fica à vontade. Eu sou como muitos espíritas, oriundos da religião católica. Inclusive eu. E minha família teve uma impermanência súbita. Meu pai, aos 44 anos, de um mês para o outro, ficou cego. E eu, com todo um conhecimento que eu tinha do amor de Deus, do amor de Jesus, enfim, todos aqueles conhecimentos, eu não conseguia entender aquela impermanência que eu sabia que seria bem permanente. E eu fui buscar. E eu fui buscar exatamente no Espiritismo, que me ensinou de onde eu vim, por que eu estou aqui, quais são as possíveis causas, ou as causas que eu precisava passar, e meu pai, evidente, por aquela situação, para que nós pudéssemos crescer, porque nós somos espíritos imortais e vamos viver eternamente, sempre melhorando, mesmo na espiritualidade. Quando nós passarmos para a espiritualidade, não é uma vida contemplativa, muito pelo contrário, é uma vida de mudança, porque aí nós vamos ter exatamente a consciência da onde eu falhei, e eu posso, pedindo ajuda, melhorar e continuar melhorando e trabalhando, preparando novas encarnações, quem sabe, ou ajudando os nossos irmãos encarnados nas suas dificuldades. Gladys, se eu te fizesse uma pergunta, Gladys, quais são os 3 aspectos que o ser humano mais precisa melhorar? Olhando para aquela câmera ali, quais são os 3 aspectos que tu dirias? Ai, Jader, eu acho que tu me fazes uma pergunta bastante difícil, porque, como eu te disse, dependendo do grau de adiantamento de cada um precisaria mudar em um determinado sentido. Mas vamos tomar globalmente. Certo. Eu diria que nesse momento, nesta situação de vida que nós temos, em primeiro lugar, nós teríamos que, claro que o amor é hors concours, né? Mas eu diria que a tolerância, o respeito e a solidariedade. Tolerância, respeito e solidariedade. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, neste momento, né, Gladys, tolerância é uma coisa que, olha, eu não sei nem se existe tolerância. Mas precisa existir. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Meu Deus.
Que coisa, é um mundo, a tecnologia proporcionou isso ao ser humano, que qualquer ideia, posicionamento diferente do meu, eu não concordo. E isso é intolerância. Isso é um obstáculo. Exatamente. Que nós temos que superar. E entender que se eu entendo desta forma, o outro tem direito de entender diferente. Mas o fato de nós termos ideias contrárias não significa que nós não possamos sentar e conversar. E que é exatamente do diálogo, dessa troca, é que nós podemos criar uma situação nova, uma situação de paz, uma situação de harmonia, uma situação de encontro e de felicidade em geral. Vamos banir as posições radicais, o ódio que nasce disto, e vamos nos acolher fraternalmente, amorosamente, assim como Jesus nos ensinou. Isso que tu falaste, imagino que seja o segredo para a gente lidar melhor com a impermanência. Jader, eu não diria, não é receita, não é segredo, é o que tem que ser feito. Sim, se nós realmente, se realmente nós quisermos nos entender nesse momento. Porque às vezes fica difícil da gente poder se entender num momento assim. Gladys, tu acredita que a produção está me dizendo que faltam 2 minutos, passa rápido, né? Tu acredita que as pessoas, muitas pessoas, são, digamos assim, infelizes? Não sei se o termo será exatamente esse. Ou não estão felizes. Ou não estão felizes. Se queixam demais. Sim. Exatamente por não entender uma coisa que eu julgo fundamental na vida do espírito encarnado, que somos todos nós, é a falta do conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Exatamente, porque se nós entendêssemos exatamente qual é o verdadeiro sentido da vida e tivéssemos consciência que nós estamos aqui para crescer, para ser feliz relativamente. Podemos ser felizes mesmo encarnados, relativamente. Mas que a nossa felicidade é de outra natureza. Porque nós somos espíritos e temos um corpo que é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta para crescermos e melhorar. E nós somos infelizes até o momento em que nós nos dermos conta que a felicidade total e que nós imaginamos felicidade como ter, Jader, esse é o grande problema. Para nós, a felicidade, nós precisamos ser antes do ter. No momento que eu colocar todas as minhas fichas na felicidade de ter, eu vou ser sempre infeliz. Porque eu vou querer ter mais, e eu vou ser menos e menos. Gladys, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez por ter aceito meu convite para estar aqui hoje batendo um papo sobre impermanência. E deixo os últimos 15 segundos se tu quiseres deixar uma mensagem para o nosso público. Fica à vontade. Com certeza. Eu gostaria de deixar a todos uma mensagem de paz, independente de que religião sejamos, que nós possamos cultivar no coração esse amor fraternal, esse amor que quer que o outro seja feliz, assim como eu sou. Eu queria agradecer ao Jader, pedir bênçãos para o teu trabalho, para as pessoas que colaboram para que esse programa exista e te dizer que na vida tudo passa, só o bem perdura. E vamos atrás desse bem todos os dias.
se Deus quiser. Gladys, muito obrigado. De nada, muito Gerardo. obrigado. Foi uma por alegria bater um estar papo contigo, sobre esse assunto. reencontrar um aluno de tanto É tempo. verdade, é verdade. Muito bom. E dizendo isso, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita pelo canal 19 TV Santa Maria, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa.